carinho, beijo. Essas são apenas algumas das demonstrações de amor que Fernanda mostra todos os dias ao filho único, um menino de 5 anos. Mas a realidade desta família nem sempre foi de alegria. Com 6 meses de gravidez, Fernanda recebeu uma notícia que foi desesperadora. Assim que ele saísse da minha barriga, ele teria que entrar numa cirurgia que seria de risco, porque é um recém-nascido, então os riscos seriam grandes. A partir daí, o mundo dela virou de cabeça para baixo. Um caminho escuro, sem rumo. Desespero, medo, depressão. Eu fui ficando nervosa, a depressão foi vindo, porque a tensão era muito grande, porque a gente não tinha certeza do que iria acontecer, de como ele poderia vir. Eu chorava, porque eu não queria que o primeiro filho viesse assim, né? Pelo apoio da minha mãe conversava muito comigo, dizia que não, que vai dar tudo bem, confia em Deus, que tudo vai dar certo. E depois veio a notícia da síndrome de Down, que aí piorou mais ainda a situação. Depois de todo esse sofrimento que a Fernanda passou e de toda essa lição que ela está mostrando aqui pra gente, teve mais dor ainda, porque acontece? Com todos esses problemas, o bebê nasceu de 8 meses. E aí teve que passar pela cirurgia, ficou na UTI, teve umas outras complicações. Só depois de 20 dias no parto, que essa mãe aqui pôde segurar de verdade o filho nos braços, no colo. E aí também não foi fácil. Foram 20 dias pesados. Não tive resguardo, que eu tive cesariana, né? Fiz cesariana. Todos os dias eu ia daqui de casa até Botafogo com a minha mãe, que minha mãe me levava, com um vidrinho de leite congelado para dar para ele quando chegasse lá. Ele tomava só no biquinho, que nem conseguia tomar direitinho. Ele, quando nasceu, teve problema respiratório, porque com 8 meses é a formação do pulmão. Então a dificuldade era muito grande dele respirar. Tanto que depois, quando ele veio para casa, eu não dormia direito, eu fazia plantão com a minha mãe, porque eu ficava de olho, com medo que ele ficasse sem ar, tivesse que voltar correndo para o hospital. Então foi até o pulmão formar direitinho, realmente dizer que ele não poderia operar de emergência o rim, foi uma luta muito grande. Apesar do desespero, Fernanda não pensou em desistir. Não, porque eu tinha um nenenzinho para eu cuidar. Eu não podia dizer não para aquela coisinha pequenininha que veio de dentro de mim. Eu não podia dizer isso. E aí, para ela suportar essa luta e conseguir passar por tudo isso, ela teve uma ajuda muito legal para sair da depressão, que foi a mãe. Vem para cá, mãe, senta aqui para conversar com a gente. Senta aí. E a senhora que foi aí a mãezona que ajudou ela a sair dessa depressão. Acho que foi uma depressão, acho que um pouquinho maior do que ela pôde descrever realmente. Ela se fechou muito, né? Passou a dormir mais, a quase não falar, a se isolar no mundo dela e do bebê, que ela falava muito com o bebê, mas foi difícil. Para ela foi muito difícil. No dia do parto, ela foi a pessoa mais calma do mundo. Calmíssima, parecia que ela nem ia ter neném. Cheia de contrações, o irmão avançando, sinal fazendo, e ela pro irmão, calma que eu tô bem. Depois que nasceu, sim, ela saiu do hospital direto para o hospital onde estava o bebê. Então aí se agravou mais, porque ela não podia segurar o filho, acalentar como ela queria, proteger como ela queria. Então aí o que aconteceu? Começou a diminuir o leite. Nós tínhamos que todos os dias levar leite para o bebê. E isso diminuiu muito o contato dela físico com o bebê. Aí realmente ela começou uma depressão maior. A depressão de Fernanda demorou muito para ir embora. Depois, quando ele completou 3 anos de idade, que foi detectado que ele não precisava mais operar. Foi aí que eu me acalmei. Essa aí na foto é a Márcia. Ela estava grávida aí, tipo, nos últimos dias. Na verdade, no dia de ter o bebê, que é o pequeno Matheus. E aí, bacana, bonita a foto, né? Mãe grávida, barriga de fora, mostra, toda orgulhosa. Mas isso aqui era só para ser felicidade no primeiro momento. E acabou virando um pouco de drama, porque a Márcia teve depressão pós-parto. Na verdade, eu nem sabia que eu estava com depressão. Simplesmente eu estava
todo dia chorava muito, sem saber o porquê, não tinha motivo, e me dava muito acesso de raiva. Às vezes ele não parava de chorar, porque ele tinha refluxo, então ele chorava muito. Ele mamava e estava sempre com fome, porque não satisfazia. Então aquilo me dava... Teve um dia que eu peguei ele do berço, ele gritando, chorando, eu peguei os bracinhos dele e apertei com tanta força, a sensação que eu ia esmagar os ossinhos dele. E logo depois eu comecei a chorar, de remorso. Eu falei, poxa, eu estou machucando meu filho. Meu leite secou, de um dia para o outro. Eu estava amamentando ele uma noite e depois de dia, quando eu quis dar o peito a ele, já não saía nada. E eu falava, como é que pode? Ontem eu tinha leite, hoje eu já não tenho nada para sair daqui. Então a psiquiatra também achou que foi um dos motivos de ter desencadeado a depressão pós-parto, foi a perda súbita do leite. Você tem que se preparar muito para ser mãe, porque problemas acontecem, seus filhos ficam doentes, seus filhos podem nascer doentes, né? Mas e o amor, né, que a gente sente por eles. Eu falei, eles não tinham culpa de nada, era isso que me magoava, porque às vezes eu machucava ele, eu apertava com muita força. E eu falo, poxa, que culpa ele tem? Ele tinha 2 meses, ele não pediu para estar aqui, né? Mas existem casos em que os sintomas da depressão levam mães a loucuras. Em 2006, um caso chocou. Simone Cassiano da Silva jogou a própria filha, de apenas 2 meses, na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. A criança nasceu prematura, no 5º mês de gestação, e passou 2 meses na unidade de terapia intensiva. Horas depois de ser levada pela mãe do hospital, a criança foi jogada na água. No ano passado, Simone Cassiano da Silva foi julgada por homicídio culposo. A defesa argumentava que Simone passava por um quadro de depressão, apesar da acusada negar ter jogado a filha na lagoa. Simone foi condenada a 8 anos e 4 meses de prisão. Todas essas histórias que a gente vê, né, a gente fica chocado, isso é fato mesmo. Em casa você fica acompanhando lá no geral, fica pensando assim, nossa, o que leva essas mães a abandonarem os filhos, o que leva essas mulheres a sofrerem tanto. É importante a gente dizer que a depressão pós-parto é uma doença, depende de tratamento e é algo muito sério. Mas de qualquer julgamento, a gente precisa entender o motivo. Por isso a gente vai falar com o Dr. Luiz Alberto Pi, que é psicanalista, um especialista nesse tipo de assunto também. Doutor, queria que o senhor explicasse para quem está em casa o que vicia a depressão pós-parto, o que acontece, por que a mulher fica tão deprimida e tem ações às vezes que são tão assustadoras. Olha, não é difícil de entender, até às vezes eu fico me perguntando como é que há mulheres que não passam por uma certa depressão, uma certa dificuldade nessa época do parto, porque é uma situação de um turbilhão de acontecimentos, de emoções na vida da mulher. A gravidez se prolonga, durante 9 meses ela vai se formando e de uma hora para outra aquilo acontece, né? Aquela criança que estava ali crescendo lentamente dentro da barriga da mãe aparece no mundo. O organismo dela sofre uma mudança repentina, muito grande, né? A mudança dos hormônios é enorme, porque até um determinado instante ela está ali nutrindo aquela criança, cuidando da criança dentro do útero e de repente a criança é expelida. Então todo aquele trabalho de alimentação da criança tem que sair imediatamente e começar um novo trabalho também imediatamente, que é a produção de leite para a amamentação da criança. Esse tipo de depressão pode acontecer na primeira, na segunda gestação ou em todas as gestações se a mãe tiver mais de um filho. Todo esse preparativo, todas essas mudanças exigem muito do desempenho da mulher. E é uma pressão muito forte. Não é de se estranhar que a mulher deprima, ou muitas mulheres deprimam nessas circunstâncias. Além da rejeição, um dos sintomas da depressão pode ser o delírio, quando a mãe acredita que o filho não é dela, ou também a sensação de não ter capacidade para criar aquela criança. Mas há outros sentimentos que envolvem esse tipo de depressão. Não aceitava que ninguém mais, nem pessoas da família, cuidassem da criança, só ela e a criança. E era uma situação de depressão, uma situação em que ela não confiava, em que ela se sentia ameaçada, nitidamente uma forma estranha, mas uma forma de depressão, e uma vez que você trate da depressão, essa situação melhora. Para quem sofreu a depressão pós-parto, ficam as lembranças
e as lições. Eu cresci muito, que antes eu era uma menininha, eu tinha 20 e poucos anos e depois que isso tudo aconteceu eu cresci bastante e aprendi que tudo se supera. E hoje quando você olha para o seu filho? É uma alegria tremenda, que tá tudo bem com ele, graças a Deus. Esse é um problema tão